One. Olá pessoal, tudo bem? Então, conforme prometido, eu disse que eu não ia acabar o semestre sem essa videoaula sobre um conteúdo que eu acho muito importante para a gente tratar. Existem diversas abordagens estratégicas para os negócios. Eu vou tratar algumas delas que eu considero bem importantes, e que estão sendo bastante discutidas por teóricos da área e tudo mais. Dentre essas abordagens estratégicas, a gente vai identificar que elas são utilizadas para quê? Elas são utilizadas com foco, né, em alcançar uma vantagem competitiva sustentável, ou seja, de eu ter realmente um diferencial em relação à minha concorrência, que ela não consiga imitar esse meu diferencial. Como que eu posso ser competitivo ou ser menos competitivo, né? O que existem de abordagens, de teorias que a gente pode estar fazendo relação com a estratégia. Então, uma primeira abordagem, ela vem de muito tempo, é uma abordagem econômica, mas que ela pode ser perfeitamente entendida no campo da gestão para a inovação. Ela é baseada principalmente no autor Joseph Alois Schumpeter. Ele foi um economista e ele criou uma teoria que é chamada de teoria do desenvolvimento econômico. Essa teoria do desenvolvimento econômico, a gente pode dizer que ela tem tudo a ver com empreendedorismo e inovação. O que o autor comentava? Que pode haver um crescimento econômico, mas um crescimento econômico não necessariamente é um desenvolvimento econômico. O que é isso? O crescimento econômico é um mercado agindo da forma como ele está. Ele comenta que a forma como o mercado está, por exemplo, ele chama de fluxo circular. Então, fluxo circular eu tenho uma demanda em termos de fornecedores, concorrentes ali atuando, empresas, clientes sendo atendidos, a economia acontecendo. Então, esse é o fluxo circular. Agora, o desenvolvimento econômico, ele realmente só vai acontecer a partir do momento que há uma ruptura desse fluxo circular, quando ele não existe mais. E quando isso acontece? Isso acontece quando eu consigo justamente fazer o quê? Inovar, empreender. Aí eu rompo o fluxo circular. Então, quando eu estou no fluxo circular, eu estou simplesmente atendendo às necessidades de mercado. Eu estou fazendo aquilo que os clientes querem. Para eu inovar, eu tenho que, segundo o autor, ter essa pré-condição. Eu preciso saber combinar recursos e ter acesso ao crédito. Aí sim eu gerei inovação. E daí essa inovação é algo que realmente muda o mercado, sabe? Que faz com que seja totalmente diferente, que crie novos fornecedores, por exemplo, que se crie uma demanda por um outro tipo de produto, talvez novos concorrentes queiram atuar, realmente mudar a forma do mercado agir. A gente, então, quando inova, combina recursos e tem acesso ao crédito, ou seja, ao dinheiro, porque não adianta eu ter uma ideia. A inovação só acontece quando eu realmente consigo combinar esses recursos e ter uma ideia e ter acesso ao crédito, né, ao dinheiro, para conseguir viabilizar essa ideia. Daí aconteceu a inovação. Então, o que acontece daí? A inovação está na lógica de criar necessidades em vez de atender necessidades, entenderam? Quando eu estava antes no fluxo circular, o que eu estava fazendo? Eu estava aqui,
atendendo necessidades de mercado. Agora, com a inovação, aí já é diferente. Em vez de eu atender necessidades de mercado no fluxo circular, eu rompi, eu inovei, fiz algo diferente e daí eu começo a criar necessidades de mercado. E quando eu crio essas necessidades de mercado, né, geralmente o meu tipo de inovação que é realizada, a gente chama como uma inovação radical. O que é essa inovação radical? Uma inovação radical é quando ela realmente muda o mercado para romper o fluxo circular. Vamos tentar dar um exemplo aqui. O carro, por exemplo, foi uma inovação radical. Ele mudou a forma das pessoas se locomoverem. Ele mudou toda uma dinâmica de mercado. Uma nova fábrica pode também ser uma inovação radical em determinado local. Por quê? Porque vai mudar todo um aspecto ali da região e fazer aquela região se desenvolver. No Brasil, vamos supor, se vem para cá e é implantada uma empresa de automobilismo nesse segmento, né? Uma montadora de automóveis em determinada região do Brasil. Vai haver um desenvolvimento econômico, por quê? Porque não existia nenhuma empresa desse tipo ali, e vão começar, ao redor dessas empresas, serem criadas outras empresas, fornecedores de peças, para atender a demanda dessa empresa, né? Maior geração de renda, maior competitividade. Então, começa realmente a mudar a economia naquela região. E daí sim acontece o desenvolvimento econômico, por meio dessas inovações radicais. O Schumpeter ele comenta que podem ter vários tipos de inovação. Por exemplo, eu posso ter uma inovação de produto, uma inovação de produto ou serviço, desculpa, uma inovação, às vezes, de um processo, que daí é feita uma patente, pode ser uma inovação de um novo negócio, uma inovação de um novo mercado ainda não explorado, né? E daí a empresa vai se posicionar em determinado nicho de mercado. Então, existem diversos tipos de inovação, um novo método de produção, enfim, desde que ele realmente mude a forma de fazer as coisas. E daí, o que acontece? Depois que ocorre a inovação, aí volta-se ao fluxo circular de novo. Por quê? Porque daí a inovação aconteceu, e daí o que acontece com os concorrentes? Vão querer fazer igual, né? O mercado, o cliente vai dizer assim: eu quero agora o carro. Então eu estou atendendo necessidade de mercado. Isso, um outro exemplo fácil a gente dá é com celular, por exemplo, né? Se criou o celular, então é uma inovação radical. O celular, o ar-condicionado é uma inovação radical. Então são exemplos que mudaram a forma das pessoas agirem, a cultura das pessoas, a concorrência, peças, novos serviços, e daí depois dessa inovação volta-se ao fluxo circular, até que alguém faça algum outro tipo de inovação, para daí mudar de novo o mercado e voltar para o fluxo circular. Essa é a primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um outro vídeo sobre outras abordagens.